senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pela Rádio Educativa. Bom, quero falar sobre a audiência pública que aconteceu ontem na Câmara Municipal, convocada aí pelo presidente da Casa e pela Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público e do Serviço Público. Eu queria lamentar profundamente a forma equivocada, a forma rasteira como o governo se organizou para essa audiência pública. Imaginamos que eles teriam aqui que apresentar argumentos que defendesse um projeto cheio de dúvidas, né, que, em tese, tenta corrigir as falhas e a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo em relação à inconstitucionalidade de diversos cargos comissionados, chamados apadrinhados, e gratificações para servidores de carreira, embora a maioria delas legítima, mas feita de maneira ilegal, apontada há anos por sindicatos relacionados à categoria de serviços públicos e agora confirmada pelo Tribunal de Justiça. O que nós vimos ontem foram 2 secretários completamente atrapalhados, inseguros, que não conseguiam defender o projeto e optaram pela narrativa de ataque político ao meu partido. Então, eu queria lembrar que esta ação foi formulada por servidores públicos, entre eles destacar o servidor Fabiano de Jesus, que representa o Sindicato da Educação no município, e por uma questão de legitimidade, ele recorreu ao partido que ele é filiado, que é o mesmo partido que eu, que tinha legitimidade para entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, e assim foi feito. À época eu nem era presidente. Então o que me estranha é que ao invés deles discutirem tecnicamente, contestar a decisão dos desembargadores, eles disseram que a ação foi politizada. É como se a decisão fosse um fórum de militantes de esquerda e não fosse desembargadores do Estado que decidiram, que apontaram a ilegalidade e a inconstitucionalidade. E agora eles aparecem com um projeto que continua com os mesmos vícios e é uma tática manjada do Tribunal de Justiça. Que os prefeitos que querem manter os seus apadrinhados e usar os servidores de carreira, usar as gratificações que eram para ser algo que fortalece o servidor público e não enfraquece, não deixa ele de joelho frente ao governo, eles usam a tática agora, fazem uma nova lei, continuam cheio de vício, com inconstitucionalidade, mas aí, como é uma nova lei, você tem que entrar com uma nova ação. Então, é uma forma de enrolar. E ontem também, de maneira muito, muito estranha, uma tentativa de tentar convencer os vereadores de que esse projeto não tem problema nenhum, de que eles podem votar tranquilamente, que não vai recair sobre eles a responsabilidade de uma ação de improbidade, como é o que existe em Rio Preto, vocês sabem do que eu estou falando. Tem colegas aí que são vereadores com a gente na legislatura que respondem na justiça até hoje por votarem uma lei que era considerada flagrantemente inconstitucional. Agora, o mais grave disso é que ontem o senhor Adilson Vedroni fez um questionamento. Por que entrou com a ação contra as gratificações e os apadrinhados e não contra apenas os apadrinhados? Primeiro, que se trata de uma carreira de responsabilidade em relação aos servidores. Então, era uma ação que da mesma natureza, então o correto mesmo era questionar tudo, porque nós defendemos um plano de cargos, salários e carreira para servidores. Os servidores tenham gratificação e seja fruto de regras claras, que coloque ele numa condição de fato de dirigente e numa condição de estar um servidor fortalecido para a função e não dependente do prefeito, da caneta do prefeito. Agora, vale também fazer a mesma pergunta. Por que o prefeito está usando, nessa nova projeto de lei, usando os servidores de carreira que recebem gratificação para desempenhar funções e colocou no mesmo bojo, cria novos apadrinhados? Por que o prefeito não separou? Porque ele usa os servidores como usou ontem, montou um grupo de servidores, obviamente eles devem ter sido assediados, não vão admitir, mas assediados para que comparecessem na Câmara Municipal para aplaudir os secretários, vaiar aqueles que discordam
da forma ilegal e inconstitucional que são distribuídas gratificações, né? Então, está usando esses servidores para poder manter o conjunto de apadrinhados. Então, foi uma audiência, né, assim, lamentável, uma vergonha, servidores, alguns, né, servidores de carreira, Mais um minuto. que tem um nome, submeterem uma coisa dessa para defender um governo que deixa sua gente, né, morrer em fila de UBS, em fila de UPA. Rio Preto é a capital da dengue, é a capital da Covid, que desmonta um plano de educação, que nomeia uma secretária que não sabe o que ela está fazendo ali, que não entende absolutamente nada de educação, que endivida a cidade. Então, é para isso que serve os apadrinhados. Em relação aos gratificados, sempre isso está nos anais da casa. Sempre defendi plano de cargo, carreira e salário. Sei que é importante função gratificada. Só que essas funções elas devem ser frutos de regras claras e de fortalecimento do servidor, e não colocar ele de joelho e completamente dependente da caneta do prefeito. Então, é a minha posição em relação à audiência ontem, essa vergonha que o governo passou na audiência pública de ontem.